A partir de agora, a aula está sendo gravada e a gente vai disponibilizá-la no YouTube por cerca de 30 dias. Não pretendo deixar isso para sempre lá, mas com o intuito de quem perder a aula, quem tiver que sair, quem cair a conexão, alguma coisa nesse sentido, a aula vai estar lá disponível, tá, pessoal? Outro aviso também é que eu agora, um pouquinho antes da aula, já estou mexendo um pouquinho mais no SIGA para utilizar o acesso de vocês ao SIGA como também ferramenta de ambiente acadêmico. Então eu coloquei essa figura na aula de hoje no SIGA, disponível para todo mundo, e coloquei também o material que, se não der para a gente começar hoje, mas vai ser o tema da aula que vem, que é uma sequência introdutória que eu gosto de fazer na disciplina sobre a evolução dos produtos de madeira, os nossos bens de consumo baseados no material madeira, que é uma história, um cronograma, uma cronologia bastante alinhada também com o desenvolvimento de máquinas, de processos e etc. Saindo lá da utilização mais intensa de madeira sólida, madeira serrada, pranchas brutas, etc., até chegar em produtos altamente sofisticados, engenheirados, mecanizados, processados, que a gente encontra hoje no mercado madeireiro. Tudo bem, pessoal? Eu dei aula ontem na disciplina optativa. A disciplina optativa eu gosto bastante de, na disciplina de processamento, fazer propaganda dela. Tá? É a disciplina sobre gerenciamento de resíduos florestais. A gente está com 8 alunos, alguns alunos de fora da floresta, e tem sido uma disciplina super proveitosa, tá? Infelizmente ela é essencialmente prática, então eu vou dar algumas aulas, 5 ou 6 aulas, e vou pedir um trabalho para o pessoal. Mas o que eu ia falar? Na disciplina na optativa, na disciplina de resíduos, e também na disciplina da pós-graduação, que é a aula que eu dou amanhã, a gente tem menos de 10 alunos. Então eu tenho pedido, como eu faço nas aulas sempre, muito para eles falarem, tá? Daí eles ligam a câmera, dão opinião, fazem perguntas, respostas. Essa dinâmica aqui de 22, 23, 24 pessoas, fica mais complicado isso, né? Vocês lembram, para quem estava semana passada, a gente tentou ligar as câmeras todas no final da aula, mas não deu certo, né? A plataforma não aguenta 20 e tantas imagens. Tem sido bem comum isso. Em alguns momentos das aulas talvez picote um pouco a minha voz, acho que é limitação aqui da minha conexão. Esses dias aqui estava chovendo bastante, ontem, anteontem. Hoje parece que está um pouco melhor. A gente vai tentando aqui com a minha imagem. Se alguém quiser pode reclamar, eu tiro a imagem. Mas, enfim, acho que fica um pouco menos virtual, né? Pelo menos ver o professor. E aí quem quiser pode fazer pergunta, pode usar o chat para perguntar, a gente vai se adaptando. Tudo bem? Então vamos lá. Existem algumas ferramentas nessa plataforma aqui para vocês aumentarem, diminuírem a minha imagem e a apresentação. Se aqui para mim aparece, acho que para vocês também, no cantinho inferior direito tem um botãozinho até que maximiza a apresentação para ficar maior, porque pelo que eu estou vendo aqui, talvez alguns, principalmente quem está no celular ou tablet, talvez algumas coisinhas fiquem bem pequenas, mas a gente vai, eu vou passar hoje, vou gastar aqui uns 40 minutos para falar desse quadro, que, como eu já mostrei na semana passada, acho que a gente terminou um pouco com ele, é um quadro
resumo do processamento mecânico, de tudo que a gente vai abordar. Então tem várias situações onde essa bolinha vermelha aqui que eu vou tentar mostrar para vocês, eu vou comentar, vou fazer perguntas e vou tentar fazer uma grande introdução então ao nosso conteúdo da disciplina. Tudo bem? Bom, começando aqui então por essas duas figurinhas iniciais, pessoal, que eu gosto de fazer analogia com a seguinte situação. Hoje, para entender processamento mecânico de madeira, para entender a indústria madeireira, a gente tem que entender, principalmente como engenheiros florestais, o que acontece na geração da matéria-prima. Um pequeno parênteses aí, vocês estão vendo novamente, não sei se foi nessa turma que eu falei a semana passada, mas ontem eu falei bastante disso. Acho que até falei demais, não deveria, mas vocês estão vendo aí toda a discussão de desmatamento, das queimadas, os desdobramentos do discurso que nosso presidente fez na ONU. Então, como a nossa profissão, como a nossa área temática, como a nossa área de atuação está na crista da onda, aí, ou seja, na chamada do dia, dos noticiários, etc., né? E esse contexto do desmatamento, onde tudo isso vem acontecendo, no bioma amazônico e etc., ele entra, ele está muito ligado a essa questão da geração da matéria-prima, de toda a matéria-prima que a gente vai conversar nas aulas de processamento mecânico de madeira. Porque, como os meus colegas de empresa, quando eu me formei, brincavam, né? Existia uma brincadeira entre o pessoal que trabalhava na florestal, engenheiros florestais, etc., e o pessoal que trabalhava na fábrica. Para quem lembra, semana passada, na fábrica que eu trabalhei, da Votorantim Celulose e Papel em Jacareí. E qual era a brincadeira? Olha, quem fabrica a celulose é a gente, somos nós, engenheiros florestais no campo. Quem fabrica a celulose é a árvore. Quem fabrica a madeira são as árvores, é a floresta, é o campo. Não é a indústria que fabrica madeira, não é a indústria que fabrica celulose. Quem fabrica a celulose, quem fabrica a madeira são as árvores. Então, tudo que a gente vai ver nesse quadro aqui, ó, daqui para cá, a gente vai chamar de cadeia do processamento, cadeia de custódia ou cadeia da sequência de indústrias primárias, secundárias, terciárias e o comércio de madeira, até chegar no consumidor final. Se a gente parar para pensar, esse é um conceito que eu gostaria que vocês já gravassem, porque ele tem a ver com tudo que a gente vai conversar, que é o conceito de transformação. Então, voltando um pouquinho, eu falei que quem fabrica a madeira são as árvores, são essas aqui, bolinha vermelha. O restante da indústria madeireira é uma indústria de transformação. Ela vai transformando o material, seja transformando em madeira serrada e produtos de madeira sólida, que todo mundo conhece, porta, janela, piso, móvel, né? Madeira para construção, seja em produtos engenheirados, que são mais processados mecanicamente, como as chapas, os painéis, os MDF, os compensados, os OSB. A gente vai ver tudo isso dentro da aula de gerações. Seja como produtos ainda mais processados e transformados, como a celulose e papel. Então, a primeira mensagem aí que eu gostaria que vocês gravassem, não sou dono da verdade, mas eu acredito e acho que é legal a gente pensar assim, como quando a gente tentar entender melhor um processo ou processamento de madeira,
a gente entender como uma transformação do material, tá? Porque a gente vai transformar o formato, a gente vai transformar muitas vezes quimicamente, a composição química, a gente vai transformar várias propriedades da madeira, por exemplo, densidade, higroscopicidade, que mais? Dureza, estabilidade dimensional, tudo isso através de máquinas e processos, a maioria deles mecânicos, que é o nosso forte, mas nem todos, eles são processos de transformação. Bom, então, essa palavrinha, transformar a madeira, eu queria que vocês guardassem, para entender processamento mecânico. Bom, então, eu gosto de fazer analogia, pessoal, aqui, nessa figurinha de cima, como floresta natural ou floresta de espécies nativas para o abastecimento da indústria madeireira. E essa figurinha de baixo, a gente pensar no abastecimento de indústrias madeireiras a partir de floresta plantada de espécies exóticas. Tudo bem? Então, na aula passada, vamos lá, vamos começar algumas perguntinhas. Eu perguntei para vocês, eu até lembro quem acertou, vamos ver se ele está me ouvindo. Primeiro eu perguntei quais são as principais espécies plantadas para a indústria madeireira, acho que todo mundo acertou, 2 ou 3 colocaram lá, professor, pinos e eucalipto. Ok, as espécies mais plantadas no Brasil hoje são pinos e eucalipto, espécies exóticas para atender primeiro indústria de celulose e papel, depois indústria de chapas e cada vez mais atendendo serrarias também. Bom, pinos atende muitas serrarias. E cada vez mais eucalipto também sendo utilizado como madeira serrada. Daí eu perguntei e repito. Existe uma espécie nativa brasileira que hoje é a terceira espécie florestal mais plantada para fins industriais. Qual é essa espécie mesmo? Vamos ver se gravaram. Beleza. Paricá. Paulo César acertou aqui. Posso chamar de PC também, Paulo César? Eu tenho um PC muito querido, meu aluno. Tá bom, então vai ser o segundo PC, o PCzinho. PCzão é aquele de 2 metros que foi meu monitor, né? Todo mundo conhece? Está começando o mestrado comigo. Bom, então o Paricá é um primo muito próximo do Guapuruvu. Madeira leve, madeira excelente para laminação, é um processo que a gente vai estudar, entender como que a madeira pode ser laminada, que nem um rolo, né, uma bobina de papel, ela é desenrolada para a produção de alguns produtos que a gente vai ver daqui a pouquinho. E o Paricá é uma espécie de madeira nativa. Falando um pouquinho disso, existe hoje uma coisa muito legal na área madeireira, trabalhando junto de forma multidisciplinar, interdisciplinar com a área de silvicultura, que é o que a gente chama de silvicultura de nativas. Tá? Deixa eu ver só um segundinho aqui, deixa eu procurar aqui no meu computador uma imagem de um livro que a gente publicou, talvez alguns de vocês tenham até visto, que é um livro sobre silvicultura de nativas, e a nossa equipe do laboratório participou de um projeto, fez toda uma avaliação de espécies nativas em termos de características físicas e de trabalhabilidade, que vai servir bastante como plano de fundo aí, porque eu gostaria de mostrar para vocês. Ver se ele vai achar aqui. Fazendo uma busca rapidamente. Só um segundinho, pessoal. Deixa eu ver se eu acho aqui.
Achei. Deixa eu fazer essa propaganda aqui. Tá. Agora não tem como colar aqui, né? Só um segundo, tá saindo aqui. Quero mostrar, porque eu vou falar um pouquinho desse projeto para vocês. Um segundo, tá saindo. Tá. Vou carregar aqui a foto. Espera aí, já vai sair. Dá mais trabalho do que eu achei que desse. Ufa, foi, chegou aí. Bom, então, dentro daquilo que eu estava falando, pessoal, esse livro tem para baixar, tá? Depois eu ponho o link no WhatsApp para vocês. Eu acabei de receber também a versão em inglês dele. Recebi aqui em casa, estou com uns 40 e tantos exemplares, podia sortear para vocês, né? A gente publicou agora a versão em inglês. E esse livro tratou exatamente disso. Todas essas imagens aqui embaixo, olha, elas são aqui da Rural, do nosso laboratório, onde tradicionalmente a gente faz as aulas. Tá? Então são imagens de testes de avaliação da usinagem da madeira, do desdobro primário, isso aqui é uma tora de Jacarandá da Bahia, das análises anatômicas e dos corpos de prova. Isso aqui é uma imagem do IP felpudo, do que a gente chama hoje, pessoal, vou deixar essa imagem de fundo aqui para vocês, de silvicultura de nativas. Então hoje, para começar a entender toda aquela cadeia, já vou voltar já para o quadro, eu gosto muito de fazer esse discurso da multidisciplinariedade. Então, para entender todo aquele contexto madeireiro hoje, a gente precisa entender, primeiro, da onde vem a matéria-prima, tá? Para abastecer a indústria madeireira. Como ela é formada? De que tipo de material genético a gente está falando? Espécies exóticas, espécies nativas, plantadas ou exploradas em florestas naturais. Um segundinho. Dedé, abaixa isso aí, tá me atrapalhando um pouco, por favor. Bom, voltando aqui. Então, o que a gente está vendo na tela é um plantio de espécies nativas. Então, diferente do que vem em mente a princípio para a gente, quando a gente fala floresta nativa, não só a gente se refere a uma floresta natural, heterogênea, que nem a floresta amazônica, que nem florestas de Mata Atlântica. Não. Hoje, o conceito mais atual de uma floresta nativa, ele foi desmembrado no que até eu estou procurando usar muito esse termo, que é a floresta natural. Aí sim, grande variedade de espécies, florestas manejadas, florestas com praticamente só espécies nativas, heterogênea. E o que é um plantio de floresta nativa, que nem esse que a gente está vendo na tela, tá? Então, nesse livro que a gente publicou
Vou diminuir ele aqui de novo. Algum tempo atrás, aí como projeto, a gente trabalhou com 29 espécies plantadas, 29 espécies obtidas em plantios homogêneos, como se fosse plantio de pinos e eucalipto, só que todas elas espécies nativas brasileiras. Então essas espécies foram obtidas na Reserva Natural da Vale do Rio Doce, no Espírito Santo, uma grande área de pesquisa da Vale, antes da Vale ser privatizada, etc. Uma área que trabalhou ou serviu muito como unidade de pesquisa por muitos anos, de grande importância no setor florestal, e que apresenta mais de 100 espécies nativas que são testadas para o segmento madeireiro. Então, eu vou deixar depois o link para vocês baixarem esse material no WhatsApp. Deem uma olhada. A metade desse livro ele é conduzido com os dados silviculturais, com a história desse plantio. É um livro que demorou mais de 10 anos para ser produzido pelos autores principais, não sei se está dando para ver aí, que é o Samir Rolim, meu colega da graduação, e o Daniel Piotto, que era engenheiro florestal da Unesp de Botucatu. Então eu me formei em Piracicaba, o Daniel em Botucatu, um pouco mais novo que eu. E eles trabalharam muitos anos na Reserva Florestal da Vale e plantaram essas árvores. Tá? E a gente participou dos 2 últimos anos dessa história, fazendo todas as avaliações, que são essas imagens embaixo, das propriedades da madeira em termos de seu processamento. Como é que cada espécie se comportou ou se comporta frente à utilização de equipamentos e à realização de processos mecânicos. Tá? Bom, pessoal, infelizmente não acredito que isso vá ser possível, mas esse corpinho de prova aqui, que aparece à esquerda sendo furado, é o corpo de prova, ou seria o corpo de prova, que vocês iriam conduzir no trabalho prático da disciplina, que é o que eu mais gosto de fazer, na verdade. Então a gente ocupa várias aulas de processamento na confecção desse corpo de prova. Eu acho que vocês já devem ter visto isso, né, com colegas mais adiantados no curso. A gente carrega, às vezes nas costas, às vezes no carro, esses toretes de madeira, depois a gente faz o desdobro primário, depois a gente confecciona os corpos de prova e a gente vai até a avaliação final, que são os ensaios de usinagem e trabalhabilidade da madeira, dos quais a gente participou dessa publicação. Então a gente escreveu praticamente metade desse livro e foi um projeto muito legal. Bom, voltando para o nosso quadro, então eu queria que vocês gravassem bastante, acho que eu vou deixar até aqui maior, esse contexto que hoje a gente tem como matéria-prima para toda a indústria do processamento primário, secundário, terciário de madeira, florestas plantadas de espécies exóticas. Como matéria-prima, a gente tem florestas naturais sendo manejadas para a produção madeireira. E a gente tem florestas de espécies nativas sendo plantadas, ou em plantios homogêneos, ou em consórcio com poucas espécies, ou até em projetos de restauração florestal, com vários objetivos, mas entre eles também o de fornecer madeira. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer mostrar o vídeo? Alguém está digitando aqui, o Lucas? Vamos lá. Tranquilo, Lucas. Então, vamos lá. É que fica chato eu falando aqui sozinho, né? Dá uma solidão essas aulas, mas então, enfim. No final da aula a gente faz aquele teste também de pôr todo mundo na tela. Bom, começando então alguma coisa que eu falei, acho que na aula passada um pouquinho, que é essa situação aqui. Bom, a gente tem alguns recursozinhos mais legais aqui, a gente pode aumentar, diminuir. Vamos ver quanto que aumenta aqui. Tá, aumenta bastante.
Bom, então, depois das figurinhas da floresta, que eu fiz essa introdução para vocês, da onde sai a matéria-prima para tudo que a gente vai conversar, a gente tem essa figura aqui, vou pôr a bolinha vermelha aqui do lado, ficou um pouco embaçado que eu aumentei muito, mas isso são toras de madeira. Galera, eu chamo isso de o grande desafio do processamento, ou uma encrenca danada. O que é uma encrenca danada para processamento mecânico? É trabalhar com isso daqui, as toras de madeira. Por que é um desafio, e é um desafio inevitável, que toda a indústria madeireira precisa superar, e todos nós, engenheiros florestais, que lidamos com tecnologia da madeira, precisamos atravessar esse desafio, que é mexer com essa bendita tora de madeira. A tora de madeira, ela é uma matéria-prima num formato super ingrato, tá? Porque muitas vezes muitas vezes não, quase sempre ela é desajeitada para você movimentar essa tora. Você tem que ter grandes equipamentos. Se as fazendas ou as florestas forem áreas acidentadas ou muito declivosas, né, com grande declividade, fica super difícil tirar essa matéria-prima do campo. Acho que vocês já viram um pouco disso durante o curso. Não é uma coisa fácil de transportar. Absolutamente é complicado transportar madeira, principalmente no formato das toras. A tora quebra, a tora racha, a tora é toda desuniforme. Então as toras, a gente vai ver mais para frente, a gente pode medir qualidade da tora em termos de cilindricidade, em termos de conicidade, em termos de achatamento. Então a seção transversal ela pode ser bem redondinha, como ela pode ser meio achatada e desuniforme. Em termos de tortuosidade em relação ao comprimento. Então a tora é um formato super ingrato. E aí eu começo a fazer algumas analogias com a área de geração de resíduos, né? Então, talvez o maior motivo porque a indústria madeireira gere, ou um dos maiores motivos pelos quais, ou pelo qual a indústria madeireira gera muitos resíduos ou tem um baixo aproveitamento da matéria-prima, é em função desse desafio de trabalhar com a tora de madeira. Então você transformar uma tora, vamos diminuir aqui, transformar uma tora em, primeiro, produtos de madeira serrada, ou lâminas, ou cavacos, é um baita desafio. Em termos de equipamento, os equipamentos que fazem essas transformações, e a gente vai ver em detalhes cada um deles daqui a algumas semanas, os equipamentos precisam suportar um material bruto, um material meio sujo, entre aspas, porque muitas vezes ele vem com casca, com terra, com sílica, com pedras, com animais peçonhentos. Às vezes chega cobra no caminhão e aí você joga na serra. Então é um desafio essa primeira transformação. Vamos falar das primeiras transformações. Tudo bem até aqui, né, pessoal? As primeiras transformações, então, eu falei que o processamento de madeira, desde o campo até a loja do consumidor, onde a gente compra um material madeira, até o material de madeira chegar na nossa casa, o produto de madeira, ele vai sendo transformado, né? Então, as primeiras transformações, os primeiros processamentos mecânicos de madeira ocorrem, na verdade, antes do processamento primário. Ah, professor, como assim? O que a gente tem
tecnicamente como processamento primário já são operações fabris, já são operações da indústria. Agora eu me confundo um pouco, já estou dando três turmas. Não sei se foi aqui que eu fiz essa pergunta já semana passada, mas se eu já fiz, me perdoem, eu vou fazer de novo. Nesse momento aqui, olha, antes do processamento primário, aqui, ó, a gente já tem algumas operações de processamento mecânico de transformação da madeira. Concordam comigo? Quais são mesmo as operações antes desse processamento primário? Boa, Stephanie está falando lá do desgalhamento, da desrama, do traçamento e da própria derrubada da árvore, tá? Que a gente chama de colheita. Colheita é super bonitinho, né? Vamos colher. Quando a gente fala derrubar, ou quando a gente fala, como chama? Cortar, ou abater. Abater é o pior, né? Então, colher uma árvore é bem bonitinho, né? Agora, abater já é cruel, né? Então, como a gente pode ter diferentes sentimentos de acordo com a... Então, quando a colheita florestal, quando a gente colhe árvores, a gente já está... a gente também está realizando processamento mecânico de madeira, tá? Aquele corte transversal na base da árvore, para que a árvore se transforme num fuste derrubado, já é também um processamento mecânico. Então, eu tenho esse entendimento, tá? Não é consenso, talvez isso não esteja escrito. Eu tenho um projeto que talvez até aqui na pandemia a gente avance bastante, que é um livro que se chama Processamento Racional da Madeira, onde a gente vai discutir um pouquinho disso. Isso vai sair assim nos próximos anos. Projeto de vida, processamento racional da madeira. Bom, então antes do processamento primário, tradicionalmente caracterizado na bibliografia de processamento mecânico, aquilo que está lá na ementa da disciplina, que eu posso mostrar depois para vocês. Bom, a fase da adaptação. Tenho muitos desses livros ali impressos na sala de aula e tenho muita coisa também gravada aqui que eu posso disponibilizar. Então então a gente tem operações de processamento mecânico que vão se iniciar antes do processamento primário, que a gente vai tratar aqui de uma forma mais formal. Vamos falar dele. Processamento primário. Já ouviram falar de desdobro primário? Já ouviram falar? Dá um ok no chat aí, só para eu não me sentir totalmente sozinho. Ai, que bom. Sim. Tá. O desdobro primário, vocês acreditam que seja um sinônimo aí de processamento primário? Desdobrar a madeira? Eu vou dar aqui a minha opinião, tá? Fica meio ruim, né, de responder assim pelo chat, mas eu considero, ou interpreto, eu também acho que sim, tá, Stephanie? Eu não gosto de falar acho, né? O professor, quando fala muito acho, também ninguém leva muito a sério. Mas enfim, nessa questão do desdobro primário, tem muita gente, vou colocar dessa forma, tem muita gente que considera o desdobro primário como operações de processamento primário, então elas são mais ou menos sinônimos. Desdobrar a madeira, eu acho um termo legal, porque ele para mim, me remete a essa história da transformação que eu falei para vocês. Então, desdobrar a madeira significa você partir de uma peça de madeira, transformá-la em outras, né? Então você vai desdobrar, você vai ter mais de uma peça. Normalmente, o que é bastante comum, você vai ter a peça serrada e vai ter a peça residual, subproduto,
tentando ouvir um barulho aqui. Então, o processamento primário, eu gosto de ter a mesma analogia, a mesma sensação do desdobro primário. Tá? Então, desdobro primário, processamento primário. Aí vem a segunda informação bacana, importante da aula de hoje. A gente tem 3 produtos principais do desdobro primário, ou do chamado processamento primário da madeira. E são produtos primários intermediários nessa cadeia. Vou perguntar para vocês, esses produtos primários, então, já está aparecendo aí na tela, né? Que são produtos serrados, produtos laminados, lâminas, ou produtos particulados, também chamados de cavaqueados ou cavacos, são os 3 grandes conjuntos de produtos do processamento primário. Ok? Vamos lá. A gente consegue... Eu estou falando assim no nosso dia a dia, tá? Numa coisa mais simples. Qual desses aí que a gente vai numa loja e compra mais facilmente? Serrados, lâminas ou cavacos? O PC colocou lá laminados, mas a maioria do pessoal está pondo serrados. Eu também acho que são serrados, tá? Para mim é mais usual, mais simples, eu ali ir numa madeireira, até numa Amoedo, Leroy Merlin, e comprar uma peça de madeira serrada. Que ela não é o produto final ainda. Eu vou fazer com ela uma prateleira. Vou fazer com ela um móvel. Vou arrumar meu piso, serrar. Então, na verdade, ela não é o produto final ainda, mas a gente compra, já encontra no mercado peças serradas. Eu não acho que o Paulo César está completamente errado, não, porque a gente compra lâminas de madeira também. Tá? Não sei se alguém conhece ali, eu acho que a melhor loja que eu conheço no Rio de Janeiro, em termos de lâminas, chapas, painéis, ali aquela Compensado Zona Oeste, ali em Santa Cruz, tá? Não sei se alguém conhece ali no trevo da Cesário de Mello, ali, acho que é Santa Cruz, Compensado Zona Oeste. Ali ele tem um quarteirão, ali eu me divirto ali, para mim é um parque de diversão. Eu passo ali todo dia e sei lá, 1 ou 2 vezes por semana eu paro ali para comprar um parafuso, um prego, alguma coisa. E ele tem um quarteirão ali, tem uma indústria, às vezes se precisar cortar a chapa ele faz, e ele vende lâminas. Eu tenho também lá no laboratório, tem algumas lâminas que eu comprei lá. Até na Leroy Merlin vende lâmina, tá? Então é uma coisa também não difícil de achar. Agora, se eu quiser comprar cavacos de madeira, eu acho com facilidade. Cavacos. Boa, Marcele. A Marcele tem uma pergunta aí que eu dei uma resposta que eu também gosto. Com facilidade não. Mas se a gente parar para pensar, eu vou dar esse exemplo lá para frente, numa aula, que eu vou dar só uma aula aqui na processamento sobre resíduos. E tem já no mercado, não sei se todo mundo já viu, cavacos para vender, sim. Tem cavaco para fazer paisagismo, fazer ornamentação de vaso. Tem também cavaco para servir de cama de pequenos animais, né? Aquelas maravilhas para pôr para porquinho da Índia. Já viram isso? Então aquilo lá são produtos de processamento primário. Então isso para hamster. E aí a gente encontra assim, eu acredito nessa ordem, como está aqui na apresentação. A gente encontra mais facilmente aí peças de madeira serrada, mas a gente encontra já lâminas para vender e a gente encontra cavacos. Então é uma coisa bacana para vocês pensarem que essa cadeia aí
do processamento, deixando aqui em tela inteira, ela é um pouco assim, a gente precisa olhar, né, questionando um pouquinho. Então, não necessariamente a gente precisa cumprir todas essas etapas para chegar no consumidor final. Então, como vocês mesmos falaram, a gente tem produtos do processamento primário que podem já ser obtidos com uma certa facilidade por consumidor final. Laila é aquela serragenzinha de bichinho, né? Você tá falando que lá são cavacos, sim, tá? Tecnicamente são cavacos, a gente chama aquilo mais de maravalha. Normalmente é aquela serragenzinha enrolada que vocês vão ver direitinho da onde sai aquilo, é do corte rotativo superficial das operações de usinagem. Depois a gente vai falar. É um tipo de serragem, vamos dizer assim, é serragem do corte rotativo, tá? Mas deixa guardadinho aí, a gente vai ver lá para frente. Bom, então vamos lá, vamos aqui nas nossas ferramentas, aumentar um pouquinho. Bom, então, pessoal, voltando para aquela história do desafio lá, do desafio da tora. A gente transformar as toras de madeira em peças serradas, vamos começar pelo primeiro. Não é uma tarefa fácil, né? Eu vou fazer uma pergunta aí também, será que eu já fiz? Acho que não, nessa turma. Existe, então, a ideia da transformação. Então, a gente transformou a árvore num conjunto de toras de madeira e com algumas operações de processamento já. Aí a gente vai, vai carregar as toras para a fábrica. A gente pode, antes de carregar as toras para a fábrica, o que é muito interessante, tirar a casca, tá? Porque, como eu falo muito na disciplina de resíduos, a não ser que a gente tenha um consumo, uma maneira de consumir a casca de madeira, não é nada bom, não é nada inteligente carregar a casca para a fábrica, tá? Aliás, transportar resíduo é uma furada. Opa, chegou uma pergunta aqui. Vamos lá. Legal. Façam mais isso, viu, pessoal? Da Marcele. Porque às vezes vemos peças serradas em preços semelhantes às peças para construções, sendo que para a construção, de acordo com a cadeia, ela é muito mais tratada. É só uma questão econômica mesmo? Deixa eu ver se eu entendi. Peças serradas em preços semelhantes às peças para construção. Para construção, com a cadeia, ela é mais tratada, ela é mais transformada, mais trabalhada. Eu acho que foi isso que você quis dizer. Deixa eu fazer um parênteses, que a pergunta é interessante, tá? Não sei se eu entendi direito, mas eu sempre faço isso com muito cuidado, que é falar de preço de madeira, de valor de madeira, de custo de madeira, né? Sabe por quê? A madeira, no meu modo de entender, com a minha experiência aí de quase 30 anos na área florestal, a madeira é um dos materiais, matéria-prima ou um dos produtos com preços mais amplos, né? Com preços com uma amplitude imensa. Você pode conseguir madeira literalmente de graça. Alguém vai te doar uma peça de madeira que não está usando, que foi material de resíduo e etc. Até o exemplo que eu dei ontem na aula de resíduos, porque isso pode ser feito com resíduos. A madeira pode ser vendida. Quando alguém te falar assim para vocês, professor, a madeira pode ser vendida a preço de ouro, você fala não.
a madeira pode ser vendida a preço muito maior do que o ouro. Ah, professor, será? Sim. Tem uma reportagem, até nesses tempos aqui virtuais, eu vou tentar achar para vocês, chama A Árvore da Música, que é uma reportagem, aí quem tem GatoNet, quem tem TV a cabo, deve achar isso e deve estar disponível na internet, precisamos procurar. É uma reportagem sobre a exploração, muitas vezes ilegal, na maioria das vezes, do pau-brasil, para se fazer arcos de violino na Europa. Alguém já viu isso ou sabe que o pau-brasil é uma das madeiras, é a melhor madeira para se fazer arco de violino? E tem arcos de violino na Europa de pau-brasil que são vendidos a milhares de euros ou dólares, uma pecinha de madeira desse tamanho. Então vamos lá, eu só estou tentando explicar, para responder a Marcele, que falar de preço de madeira é uma coisa bem delicada, difícil, porque depende muito da espécie, da origem, se ela é certificada, como é que ela vai ser trabalhada, etc, etc, etc. Então, o que você deve estar pensando assim, Marcele, é nessa etapa aqui, ó, de madeira serrada, eu posso ter uma tábua de pinos, que é muito barata, e eu posso ter uma tábua de jacarandá da Bahia, que vai ser vendida por mais de $1.000 um metro cúbico, tá? Então, é um preço muito variável, tá? Eu posso ter peças muito baratas e muito caras, dependendo da origem, da espécie, da qualidade da madeira, da certificação, do processo, etc, etc, etc. Aquela que estava na capa do livro ali, que a gente pôs de propósito, é o jacarandá caviúna, ou é o jacarandá da Bahia, que é a espécie mais promissora daquelas que a gente estudou, em termos de qualidade, porém a questão silvicultural é bem complicada, ela não cresce, ela cresce muito devagar, tá? E a gente tem uma certa correlação com a velocidade do crescimento da árvore, isso vocês já deveriam até entender bastante. A velocidade de crescimento resulta em maiores ou menores densidades. Então, via de regra, existem espécies que fogem a essa regra, mas via de regra geral, quanto mais devagarzinho a árvore cresce, ela vai ter uma densidade maior. E também, em termos gerais, ela vai ter uma qualidade maior para fins de madeira nobre, madeira para movelaria, piso, construção e etc. Tá? Se a gente pensar em celulose e papel, essa regra foge completamente. Bom, é isso mesmo, tem muitas variáveis. Chegou uma outra pergunta aqui. Transportar as toras até a fábrica tem que secar um pouco, porque acaba levando muita água. Muito bem, Rodrigo. Sabe que eu trabalhei num projeto na Votorantim que chamava recebimento de madeira por peso. Olha que legal, vou dar um exemplo bem bacana de vida real. Eu gosto muito de falar, ó, vida real para vocês que estão quase se formando aqui. Quando eu fui trabalhar, me formei na Votorantim, colocaram num projeto que estava iniciando na fábrica que chama recebimento de madeira por peso. Deixa eu explicar porque é bem interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas a indústria de celulose e papel, que recebe o eucalipto na fábrica para fazer isso daqui, ó, fazer cavaco e depois fazer celulose, no momento de receber a madeira, ou seja, a madeira saiu da floresta e chegou na fábrica, isso aqui é fábrica, tá? Ó. Esse desenho aqui é fábrica. No momento de receber a madeira e chegar na fábrica, a indústria normalmente ela tem que pagar o frete, que é terceirizado, o cara que transportou a madeira, ele tem que ganhar em função do tanto que ele entrega, ou então a madeira é comprada de uma outra empresa. Na fábrica que eu trabalhei, na empresa, a gente tinha 2 CNPJs, a gente tinha a Votorantim Celulose e Papel Florestal e a gente tinha a Votorantim Celulose e Papel. Então, era uma relação de compra e venda. A madeira chegava de uma empresa, era do mesmo grupo, mas era comprada pela indústria.
E aí você tem que medir a madeira, né? Você tem que receber a madeira e medir o caminhão. Historicamente, a gente media a madeira por estéreo. Eu vou pôr aqui no chat, porque isso é uma das coisas que eu gosto que vocês gravem. Em algum momento aí eu ia falar disso. Estéreo, ou tem gente que fala estéreo, tem gente que escreve assim, estéreo, e tem uma analogia. Já ouviram falar isso? Metro estéreo, ou metros estéreo, com Emanuel, com Marco Monte. Beleza. Então, quando eu trabalhei, e isso em algumas indústrias ainda acontece, mas isso está sendo deixado de lado, porque o metro estéreo é uma unidade muito imprecisa. Aí eu pergunto, eu quero que alguém escreva aqui, hein? Vai ganhar muitos pontos na prova aqui. Como a gente define um metro estéreo de madeira? Já eu continuo a resposta ali do Rodrigo. Como é que a gente define um metro estéreo de madeira? Quem escreve aí? O que é um metro estéreo de madeira? Cri. Vou aguardar aqui as respostas. O Lucas está colocando alguma coisa que considera o volume ocupado pela madeira e pelos espaços vazios. Acho que é por aí, mas ainda não está boa não essa definição. Volume de madeira empilhada considerando os espaços vazios. A madeira empilhada. Tá. Ninguém está errado não. Um metro estéreo, vamos definir um metro estéreo. Um metro estéreo é um negócio assim. Vamos pegar um metro por um metro por um metro por um metro. Então um espaço de 1 metro cúbico. Todo mundo consegue imaginar? Uma caixa d'água? Natália, não é bem isso aí não. Um metro estéreo não é igual a 1 metro cúbico não. Tá? Vou pôr uma definição aqui como eu responderia aqui no chat. 1 metro estéreo é igual a 1 metro cúbico de ar, ou vou por assim, um espaço ou volume de 1 metro cúbico ocupado por madeira. Tá? Então, imagine uma caixa d'água. Todo mundo sabe o que é uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água de 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. 1 por 1 por 1. É uma caixa d'água de 1 metro cúbico de ar, vazia. Quando a gente enche essa caixa d'água de 1 por 1 por 1 com madeira, a gente tem 1 metro estéreo. Tá? Independente ou independendo do formato da madeira. Se eu colocar cavaco lá dentro, eu vou ter 1 metro estéreo de madeira em cavaco. Se eu colocar tora, eu vou ter 1 metro estéreo de madeira em tora. Se eu colocar galho, eu vou ter 1 metro estéreo de galho de madeira. Tudo bem? Então, 1 metro estéreo é um espaço ou um volume de 1 metro cúbico ocupado por madeira. Então, quem falou aí de negócio de espaço vazio, de empilhamento, tá super coerente. É porque depende do empilhamento e depende dos espaços vazios que eu vou ter lá dentro. A quantidade de madeira real, ela muda, tá? De acordo com o empilhamento e de acordo com o formato que a madeira tá. Tudo bem? Vamos voltar para a pergunta do Lucas. A pergunta do Rodrigo, desculpa. Que é o negócio de transportar a madeira e chegar com água. Então, eu estava falando do projeto que eu trabalhei, que chamava Receber Madeira por Peso.
Vocês acham que é possível eu pagar a madeira, o frete, ou a madeira que eu vou comprar por peso? Dá ou não dá? Para pagar madeira por peso. Comprar 1 quilo de madeira, dá? Tô aguardando as respostas aqui, tá? Vou pôr uma música às vezes de fundo. Tá. Bom, a maioria de vocês está me dizendo que dá para comprar 1 quilo de madeira. Dá para comprar 1 quilo de madeira? Dá. Né? Dá para comprar 1 quilo de madeira. Mas o que vai interferir nesse peso aí? Pensem como engenheiros florestais já. O que vai interferir no peso da madeira? O que interfere no peso de uma peça da madeira? Umidade. Ok. Só umidade? Boa, Rodrigo. Paulo César. Densidade e umidade, basicamente. Então, o peso da madeira vai ser influenciado por sua densidade e sua umidade. Então, vamos lá, vou melhorar essa pergunta. Isso é importante, tá, pessoal? Eu estou fazendo um parênteses aqui na nossa cadeia, mas é bem importante. E com aspectos relacionados ao processamento. Vocês acham, vou melhorar a pergunta. Todo mundo me falou e eu concordo. Dá para comprar madeira por peso. Dá para comprar madeira por peso. Vocês acham que uma indústria de celulose, como esse exemplo aqui, ó, Tora chegou na fábrica, vai fazer cavaco, vai fazer celulose. Vocês acham que a empresa ela consegue pagar frete, pagar caminhão? A fábrica que eu trabalhei chegavam mais ou menos 70 caminhões de madeira por dia. Dia de 24 horas, a gente tinha uma média lá de 50 a 70 caminhões chegando na fábrica. Dá para eu pesar o caminhão e ir pagando a madeira? O que vocês acham? Coloco uma balança daquelas rodoviárias, o caminhão pesa e eu pago ali a madeira? Dá para fazer isso? Tá, então eu vou contar. Depende, tá, pessoal? Depende. Primeiro, depende da matéria-prima. Aí podem registrar essa informação. A indústria madeireira do Pinos, no sul do país, muita coisa, Paraná, Santa Catarina, até Rio Grande do Sul, a indústria madeireira do Pinos, ela paga a madeira por peso, na grande maioria das vezes. A indústria madeireira do eucalipto paga a madeira por volume, ou metro estéreo, ou desconta os espaços vazios. Existem máquinas para isso, tem um aplicativo de celular hoje que faz isso, para medir carga. Não sei se o Emanuel mostrou para vocês, o Emanuel que me mostrou. Tem um aplicativo de celular hoje que mede carga de caminhão e desconta os espaços vazios. E aí a madeira de eucalipto que chega na fábrica, ela é paga por volume, por metro cúbico, porque desconta os espaços vazios e paga em metro cúbico, transforma um metro estéreo em metro cúbico. Tá dando para entender, galerinha? Tá? Isso, tem um aplicativo. Cara, quando eu vi isso, eu fiquei um ano, a gente ficou um ano mais até trabalhando nisso, como é que descontava espaço vazio, e aí tinha no começo, tem um negócio que tem na internet ainda que chama Logmeter. Log é tora em inglês, tá? O Logmeter era um sistema medidor de toras. Pô, era uma coisa, era o caminhão entrava, tinha um monte de câmera, a gente foi visitar, a primeira indústria que teve isso no Brasil foi a a Ripasa de Araraquara. A gente foi visitar. Hoje um celular faz isso, galera, olha que legal. Celular, você tira uma foto do caminhão, ele escaneia, tira os espaços vazios e te dá o volume em metro cúbico.
Agora vem a pergunta mais legal de hoje. Por que este digníssimo professor está falando para vocês que a indústria madeireira do Pinos consegue controlar e pagar todo o abastecimento por peso? Então no Pinos, pessoal, a galera faz isso. Tem uma balança na fábrica, uma balança rodoviária, o caminhão chega, pesa o caminhão, desconta a tara é o peso do caminhão vazio, e paga e controla todo o abastecimento pelo peso da madeira. O Pinos a gente faz isso. O eucalipto eu não consigo fazer isso. Por quê? Essa é a pergunta mais legal de hoje. Rodrigo está respondendo lá. Por que eu pago Pinos por peso e eucalipto por volume? Não, resina não tem nada a ver, Rodrigo. Valeu a tentativa, mas a Laila tá. O empilhamento também não. E a Laila que chegou mais perto, em função de quantidade de água na madeira. Galera, isso tem, e isso é um exemplo, não é besteira o que eu vou falar, do que, por que vocês têm que ser muito craque em anatomia da madeira. A anatomia da madeira precisa entender, porque ela tem desdobramentos muito práticos da vida real. O que o eucalipto tem na sua composição anatômica que o Pinos não tem? Boa, Lucas. A Marcele falou, Pinos tem menos umidade. Não é bem isso não. Mas isso tem muito a ver com a composição anatômica e com os canais vasculares, os vasos. Em outras palavras, pessoal, só para a gente sair dessa embromação aqui, que é para não ficar patinando, o Pinos ele perde água muito devagar, de forma natural, sem ser numa estufa, apesar de ser uma madeira mais leve. Nos primeiros 30 dias, principalmente, nos primeiros 40 dias, o peso do Pinos não muda, porque ele não tem vaso, a água não escorre naturalmente. Então, nos primeiros dias de corte, 30 dias, 40 dias, eu tenho uma segurança em termos de peso, na pesagem, porque ele não perde a água. Então, se a indústria fala assim, olha, eu tenho que cortar a madeira na floresta e eu tenho que receber antes de 30 dias, tá? Vamos acertar aqui, eu só recebo madeira com 30 dias de corte. Aí eu consigo controlar o abastecimento da fábrica simplesmente pesando o caminhão. O eucalipto não, galera. O eucalipto, eu não sei se alguém já fez isso, cortar uma árvore de eucalipto, cortar uma tora na hora e colocar dentro de um balde, ela vai encher o balde de água, porque a água escorre, porque ela tem vaso. Então o eucalipto com um dia, 3 dias, uma semana, vira uma bagunça a questão da umidade. Varia muito a umidade. Então, a fábrica não consegue controlar isso. Se eu conseguisse isso, a gente até tentou fazer isso na Votorantim, onde eu trabalhei. Eu só recebo madeira aqui com 15 a 18 dias de corte. Porque aí eu vou definir uma faixa muito estreita, onde eu tenho que controlar que dia que a árvore foi cortada, que dia que foi transportada, se ficou no estoque ou não. E aí eu faço uma correlação matemática, até dá para definir essa perda de água, mas vira uma bagunça. Bom, então, o que a gente estava falando mesmo? A gente saiu da pergunta do Rodrigo, deixa eu ver se eu acho aqui. Que a gente acaba transportando muita água para a fábrica, tá? Então, pessoal, pensem como engenheiros florestais em tudo isso que eu falei para vocês. A gente tem que entender de anatomia,
a gente tem que entender da espécie que a gente está trabalhando, a gente tem que saber tempo de corte, como medir a madeira para controlar todo esse fluxo do processamento mecânico. Tudo bem? A gente pode falar mais disso mais para frente, mas não é nada muito difícil de entender, mas tem que ser engenheiro florestal para entender bem disso, viu? E é difícil a galera entender em fábrica, assim, por que a madeira, pô, uma hora tem um peso, outra hora tem outro. Pô, porque tem densidade diferente, porque tem umidade diferente, e isso se deve a questões anatômicas, às questões físicas, químicas, a composição da espécie, ao material genético. Tudo bem? Vamos seguir aqui, galerinha, vai, senão a gente não sai daqui hoje. Aumentando aqui. Então eu vou passar para cá, ó. Bom, então a gente falou bastante de matéria-prima, a gente falou de processamento primário e a gente vai então dentro dessa cadeia passar a uma nomenclatura que é dos desdobros ou do processamento secundário. Secundário vem depois do primário. Show. Então a gente tem alguns processamentos de campo, a gente tem processamentos primários e a gente vai falar agora de processamentos secundários. Vou fazer a mesma pergunta e agora já começa a ficar um pouco mais fácil, talvez. Tudo isso que está aparecendo aqui, pessoal, como processamento secundário, eu acredito, e vou perguntar para vocês também se vocês concordam, que são coisas que a gente já encontra para comprar, né? Eu também encontro aí para comprar. Vamos lá, o que é produto do processamento secundário? Então são as peças, primeiro no conjunto cerrados, né? Então são as vigas, são tábuas, são prancha, são pontaletes, sarrafos, ripas, caibro. Todo mundo já viu isso? São nomenclaturas aí que às vezes variam, né? Às vezes terça, ripa, ripão, perna de 3, sarrafo, caibro. São peças serradas muito comuns aí em madeireiras, mas já são produtos do processamento secundário. Porque daqui para cá tem outra fabriquinha, outras transformações, tá? Em máquinas específicas que a gente vai ver, tem 2, 3 aulas só para falar de máquina, processos, classificações, etc. Mas aqui já envolve um retrabalho, uma outra transformação, para fazer tábua, prancha, pontalete, ripa, caibro. Aí vem um conjunto aqui que talvez seja informação nova para vocês, que são os tais PMVA. PMVA. Quem traduz aí? Quem completa o chat ali? O que é PMVA? Tem uma dica ali no quadro, ó lá. Eu vou completar aqui, ó. Produtos de maior valor agregado, tá? Então esses PMVA é um conceito que vem dos produtos destinados à exportação. Tem bastante mercado interno também, mas alguns termos aqui começam a aparecer em inglês. Então é aquela americanização, né? Aquela norte-americanização que a gente tem um monte de coisa. Na madeira também não é diferente. Então a gente começa a chamar produtos pelas nomenclaturas em inglês. Blocks, blanks, cut stock, pisos, portas, janelas, molduras, dormentes, EGP, que é o Edge Glued Panel.
Então são todos produtos de alto valor agregado. É um conceito que eu gosto de trabalhar, falo muito disso na disciplina de resíduos e falo bastante disso aqui também. Então o produto madeira, como eu dei o exemplo do arco de violino, que é um baita de um PMVA, talvez o maior que exista, né? Você vender uma pequena peça de 1 metro, não sei, alguém toca violino aí, não sei, 1 metro tem o arco de violino, acho que menos. Ali não tem 0,01 metro cúbico de madeira, vender a 100 mil, 200 mil dólares, né? Então é um baita de um valor agregado. O que é valor agregado? Conceito econômico de valor agregado é quanto eu gastei para produzir um produto e o quanto eu ganho vendendo esse produto, ou quanto valor ele tem de mercado. Então é o valor que eu agrego pela transformação. Ok? Vou repetir. Valor agregado é uma conta entre o quanto eu gastei para produzir um produto e o quanto eu consigo vendê-lo no mercado. Então essa diferença aí é o quanto eu agreguei de valor. O que está no meio dessa agregação de valor? Todos os processos de transformação que a gente está falando. Eventualmente, se eu vou pintar madeira, tratar, colocar um produto químico, trabalhar, etc., eu vou agregando valor, tá? Ou mesmo lá no campo, se eu vou fazendo melhoramento genético, eu vou melhorando as espécies, etc., eu vou agregando valor. Bom, tudo bem? Produto de maior valor agregado. Alguém já tinha visto esse conceito? Então, não sei como é que está o desenho aí, não está lá muito bom, mas aqui tem uma janela, aqui tem uma porta, aqui tem um piso de madeira e aqui tem um batentezinho de madeira, uma pequena moldura, tá? Então, são conjuntos de produtos de processamentos secundários, tá? Então aquelas mesmas peças de madeira serrada eu transformo em produtos de alto valor agregado através de um processo de transformação. Só que aí eu já ultrapassei o desafio de trabalhar com a tora e eu já estou trabalhando com peças serradas, que são essas aqui. Vamos lá. Aí vem o segundo conjunto, né? O segundo conjunto das lâminas. Nesse quadro aqui da ABINCE, eu já falei de onde que vocês acham esse quadro aí, da Associação Brasileira de Madeira Processada Mecanicamente. Tem site, tem bastante material para baixar. Aí o pessoal classifica hoje como produto laminado, o produto das lâminas de madeira, mais de 90% das vezes é para produção de compensado, tá? Todo mundo já viu um painel compensado de madeira? Não precisa ter vergonha, tá, pessoal? Todo mundo sabe o que é um compensado? Quem respondeu primeiro aí? Marcelo e Laila já viram compensado. Então coloque a definição por que chama compensado. Por que esse painel de lâminas chama compensado? Onde é que saiu esse nome aí? Nada a ver, compensado. Por que chamaram isso aí de compensado? Olá, meninas, se defendam, hein? Ó, Paulo e o Lucas já estão escrevendo aqui. Então, onde é que saiu esse nome compensado para uma chapa de madeira?
uma mensagenzinha rapidinha aqui no Zap. Bom, e aí? Não chegou nada aqui, hein? Por que chama compensado? Ninguém nunca ouviu falar? Stephanie digitando. São placas feitas de lâmina colada. Ok. Mas ainda não respondeu. Por que chama compensado? Compactadas. Também não. Podia chamar compactado. Painel compactado. Ó. Fica bom também. Mas por que chama compensado? Vamos lá. A Laila vai tentar agora. PC, Laila, digitando. Opa, chegou alguma coisa aqui. A Laila colocou lá que as fibras em posições opostas se compensam na condição de resistência. Tá, vamos melhorar que é mais ou menos por aí. Pessoal, enfim, falta do quadro aqui, né? Tava pensando em filmar eu no quadro, assim, será que vai funcionar isso? Não sei. Um quadrozinho aqui. Lá da tecnologia, da madeira, né? Disciplina e também da anatomia, existe aquele conceito que a madeira é formada por fibras das dicotiledôneas, dos eucaliptos, por exemplo, e por traqueídeos ou traqueídeos nas gimnospermas, nas monocotiledôneas, nos pinos. Mas chamando tudo isso de fibra, vamos lá, de maneira mais genérica, quando as fibras absorvem ou perdem água, as fibras elas ficam mais fininhas ou mais gordinhas, né? Então esse movimento aqui, ó, que cada fibra de madeira faz quando absorve água ou quando seca, isso leva ao fenômeno da movimentação dimensional. Então uma peça de madeira, quando ela recebe mais umidade, ela incha, porque a fibra faz assim, fica mais gordinha. Quando a madeira seca e perde umidade, as fibras fazem assim. Isso leva com que a madeira, na sua direção tangencial é essa direção aqui, ó, tá? Se a fibra ficar fazendo assim, essa é a movimentação tangencial. Na movimentação tangencial, ela vai ter um índice de variação dimensional muito grande. Em madeiras de média a alta densidade, a movimentação dimensional pode ser acima de 10%. Então, uma peça de 10 centímetros de largura pode ter 1 centímetro a mais, só recebendo umidade do ambiente. Então, da onde vem o nome compensado? Quando esse painel compensado ele é montado através de um sanduíche de lâminas, vou colocando uma lâmina em cima da outra e colando, eu coloco uma lâmina a 90 graus da outra. Não é assim, ó. É assim, tá? Eu vou colocando uma a 90 graus da outra. Só a de cima, a primeira e a última, ficam paralelas, porque o compensado tem sempre número ímpar. E aí o nome compensado, ele vem da compensação que uma lâmina proporciona à outra na sua movimentação dimensional. Então uma lâmina compensa a movimentação da outra. Por aqui, ó. Compensado. Uma lâmina. Espera aí que eu estou digitando aqui. Irá compensar a movimentação dimensional da lâmina adjacente. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Isso é importante, tá?
Então, qual que é o resultado disso daqui? Que não só o compensado, mas os painéis em geral, eles possuem uma estabilidade dimensional muito maior do que a madeira serrada. A madeira serrada movimenta muito mais. O compensado e os painéis também de fibras, de partículas, como o aglomerado, MDF, o USB, em função da colagem de pequenas partículas, também ele vai compensando essa movimentação. Então ele fica um produto muito estável dimensionalmente. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso daí? Compensado é em função da compensação dimensional de uma lâmina em função da lâmina adjacente. Quando eu colo madeira, colo uma lâmina com a outra, eu proporciono uma ligação muito resistente. Tá? Via de regra, quando a colagem é bem feita, se eu tracionar duas peças de madeira, elas vão quebrar a madeira, mas ela não descola. O processo de colagem de madeira é muito eficiente. Então esse processo de colar uma lâmina na outra forma um material muito rígido. Bom, pessoal, eu vou dar uma aceleradinha aqui que eu quero terminar em 10 minutos aí, como eu tinha prometido para vocês. Que começa a cansar realmente, né, esse formato aqui. Vamos lá, Lucas perguntou aqui. Os painéis aglomerados têm maior estabilidade dimensional que os compensados? Eu acho que é muito próximo, viu, Lucas? É muito próximo. Eu diria que o compensado é até melhor, porque os aglomerados, o aglomerado tradicional, até um produto que tem ainda uma certa resistência, né, do painel aglomerado. Quando ele absorve água, ele incha. Existe uma denominação mais moderna dos aglomerados, algum avanço tecnológico, eles chamam de MDP, que é o Medium Density Particle Board, que é o painel de média densidade. Mas o compensado, a meu ver, é um painel que tem uma estabilidade maior ainda. Tá, Marcele, o aglomerado é aquele móvel da Casa Bahia, sabe aquele particuladozinho que acaba esfarelando, tal? Aquilo lá é o aglomerado, a gente vai falar mais dele. Bom, vamos lá, pessoal, eu vou pôr em tela inteira aqui. Passa. Então, como produto, eu gasto mais tempo mesmo falando de processamento primário e secundário. Quando eu, no processamento primário, gero o terceiro grupo de cavacos, os cavacos eles vão ser repicados, vão ser transformados novamente, e aí vão ser prensados formando os painéis MDF, aglomerado, USB. Depois eu vou explicar direitinho, na próxima aula tem foto de tudo isso. Hoje eu usei um slide, né? A próxima aula tem uns 50, 60, a gente vai ver um monte de foto, tudo. Vou mostrar daqui a pouquinho, só para vocês ficarem ansiosíssimos para a semana que vem. Eu vou mostrar rapidamente a próxima aula. Então esses painéis são feitos também com cavacos, mas eles têm que ser repicados. No processamento secundário, a gente vai ver quais são as máquinas que fazem isso daqui a pouco na disciplina. Ou então, aqui, olha, essa última flechinha, ela foge um pouco da nossa disciplina de processamento mecânico de madeira, na maioria das vezes. Porque para fazer papel e celulose, na maioria das vezes eu faço um processo químico nessa etapa, que é o cozimento dos cavacos. Mas, não sei se vocês já fizeram lá a disciplina dosarias, né, de celulose, papel, etc. Existe também o que a gente chama de polpa mecânica. A polpa mecânica de papel é um processo de fabricar polpa de celulose transformando mecanicamente o cavaco em polpa de celulose. Tudo bem?
Então aqui, ó, na maioria das vezes é um processo químico, mas pode ser mecânico também, é o que a gente chama de polpa mecânica. Beleza? Bom, pessoal, aí eu vou falar de uma maneira muito geral. A gente pode ter processamentos terciários, quarciário, não, não sei. Mais lá para frente a gente pode ter mais processamentos, outros. A gente pode ir transformando muitas vezes a madeira. E aí vão ser processos subsequentes de processamento, tá? E aí vocês vão reparar que essas duas colunas finais, vamos aumentar de novo, eu vou pegar os produtos de processamento secundário, vou transformar já em produtos que vão cada vez mais ser produtos de mercado, de compra, venda, do nosso dia a dia, né? Então ali o processamento terciário disso daqui vai ter peças para construção civil, embalagens, carrocerias de veículos, móveis, que mais? Indústria de papel, e por sua vez alguma empresa vai transformar isso em prédio, casa, obra, caixa, pallet, embalagens de consumo do nosso dia a dia, que mais? Formas de concreto, madeira para uso naval, embarcações, etc. Os papéis e seus desdobramentos, papéis sanitários de escrita, cartão, cartolina, cadernos e etc. Então, pessoal, eu queria, além de fazer essa grande introdução desde a matéria-prima, para vocês fixarem essas classificações das transformações primárias, secundárias, terciárias, até chegar em produtos finais, também passar a ideia, porque esse quadro ele vai voltar a aparecer numa aula que a gente vai falar desse tema que está em cima, ó, da sustentabilidade na indústria madeireira. E aí a gente vai falar da certificação florestal, FSC, Serflor, selos internacionais, que vão auditar e controlar aspectos sociais, ambientais, econômicos, de gestão de resíduos, de toda essa cadeia produtiva, desde a árvore até o caderno de vocês. Eu estou usando um caderno aqui, não sei se todo mundo está usando o caderno. Não sei não, vocês estão usando. Estão vendo isso daqui, ó? Veja se no caderno de vocês ou algum produto à base de floresta tem esse selo aqui, ó. Esse selo aqui do FSC é um selo relacionado à certificação dessa cadeia toda produtiva. O FSC é o Forest Stewardship Council. Não sei se eu escrevi errado. Forest Stewardship Council. É o Conselho de Manejo Florestal. Deixa eu ver na internet aqui se eu escrevi certo. Forest Stewardship Council. Só para não passar errado aqui para vocês. Tá. Forest Stewardship. Opa, escrevi certinho. Então é o Conselho de Manejo Florestal. Se não tem, Anne, Caroline, não quer dizer que é um produto ilegal, não sei o que. Ele não tem a certificação. Ele não tem o atestado de legalidade e de cumpridor de todos os aspectos ambientais, sociais e econômicos que o FSC garante. Mas não quer dizer que ele não tenha em absoluto. Deu para entender? Se ele tem o selo, é certeza que ele cumpriu todas as etapas.
Se não tem o selo, pode ser que sim, pode ser que não. Porque o FSC custa caro, tá, para a empresa. Agrega valor ao produto. Mas esse, pessoal, é o tema de uma outra aula que eu estou aqui já adiantando. Então a gente vai falar disso lá na frente. A única coisa que eu queria já que vocês entendessem é que os processos de certificação, sustentabilidade na indústria madeireira, eles avaliam e trabalham com o conceito de cadeia de custódia. A cadeia de custódia nada mais é do que a sequência de empresas, de indústrias e processos relacionadas àquele produto. Então, no nosso caso aqui, qual que é a cadeia de custódia de um caderno que vocês compram numa papelaria? Sabe onde começa essa cadeia? No plantio da árvore. Eu planto a floresta, ou eu tenho uma exploração sustentada, mas para papel e celulose é difícil, né? É mais plantio mesmo. Eu faço processamento primário, faço processamento secundário, faço processamento terciário e ainda vai para uma gráfica, para tilibra, para melhoramentos, para a indústria que vai encadernar, pôr o espiral, furar, pôr as linhas no papel e vai. Então tudo isso é a cadeia de custódia do produto. E é o que o FSC vai certificar. O caderno ele só é certificado se toda a cadeia, desde a floresta, ela for certificada também. Tudo bem, pessoal? Então isso vai ser tema lá na frente de uma aula só sobre certificação florestal, que a gente vai entender direitinho. Bom, na aula que vem, a gente vai partir daqui, olha. Cadê minha aula? Tá aqui. Esses dois já estão no cigarro, tá, pessoal? Na aula que vem, a gente vai iniciar uma grande visualização dos produtos de madeira. Então, são todos esses aqui. E aí a gente vai dividir isso em gerações, desde a madeira serrada até os produtos mais modernos. E a gente vai ver, como eu vou passar aqui rapidamente algumas primeiras imagens, um grande apanhado de uso, processos e produtos mais antigos e mais modernos à base de madeira. Então vou parar nessa imagem aqui, olha. Isso daí é um stand de uma feira que eu fui quando eu fiz doutorado lá em Portugal. A gente visitou essa feira de produtos de madeira. Acreditem ou não, tudo isso daqui é madeira, tá? São painéis coloridos de MDF que essa indústria europeia Valchromat, ela tinge as fibras de madeira, olha lá, antes de fazer a prensagem do painel. Um negócio super legal, bem moderno. Então isso são as últimas gerações de produtos de madeira. Então, mensagem final: não percam a aula que vem. Tudo bem? E eu vou passar uma tarefa para vocês, que é a seguinte. Vamos ver se isso vai funcionar. Bom, 23 pessoas, muito bem. Estou chegando no final da aula, só tem um que fugiu, que não veio. Pessoal, olhando essa imagem, alguém pôs ali no WhatsApp, obrigado pela ajuda, está lá no WhatsApp também a imagem. Eu queria que cada um de vocês, vamos ver se isso vai funcionar, a semana que vem, mostrasse uma imagem de qualquer coisa relacionada a qualquer figurinha, termo. Ah, professor, eu fiquei com a dúvida ali o que era um bloco. Bloco é uma peça de exportação. Traz pra gente. E aí, nessa plataforma aqui, eu consigo fazer isso. Eu torno quem eu quiser aqui o apresentador.
E daí eu acho que no computador é certeza que funciona, acho que no celular também. Você consegue mostrar a sua tela para todo mundo. A gente vai fazer essa experiência. Então a tarefa: trazer uma imagem, estou digitando aqui, de algo relacionado ao quadro trabalhado na aula. Tudo bem? Então traga uma imagem de um plantio de nativas, uma imagem da tora, uma máquina, uma indústria de compensado. Isso na internet a gente consegue, e a gente vai gastar ali uma meia horinha, e eu quero ver a imagem que cada um de vocês trouxe. De preferência, alguma coisa assim: fiquei com uma pequena dúvida, fiquei curioso em saber qual é esse produto, selo do SFSC, uma imagem, porque mais que isso não vai dar muito tempo. Mas a gente vai gastar aí talvez uns 40 minutos, talvez um pouquinho mais, para dar uma discutida na imagem de cada um, e aí a gente passa a tratar da apresentação que eu mostrei para vocês sobre a evolução dos produtos, e aí a gente começa a falar de máquina, como é que cada um deles é gerado, e na outra aula, acho que já vem a aula de máquinas mesmo, que a gente começa a entender máquinas. Daí eu tenho uns filminhos, eu já fiz o teste, dá para pôr filme aqui também, a gente vai fazer isso, tá bom? Eu compartilho minha tela. Bom, vamos lá. Alguma pergunta, dúvida, sugestão, crítica, mensagem para algum colega da turma, saudação? A palavra está aberta aí para todo mundo, pessoal. A gente se encontra no grupo do WhatsApp ou na semana que vem, nesse mesmo horário, mesmo local. Como eu disse para vocês, o link é sempre o mesmo, tá bom, pessoal? E Lucas, quer pôr seu celular aqui? Alguém mais não está no grupo? Lucas, põe seu celular aqui. Você tinha dado a semana passada? Eu vou jogar ali no WhatsApp. Eu já te insiro já. Alguém mais não está no grupo? Então tá, pessoal, vou ficando por aqui. Prazer estarmos juntos. Como é que o pessoal fala? Longe, mas juntos, tá bom? Espero revê-los muito em breve, abraçar cada um. Estou sofrendo demais com esse distanciamento de alunos, tá bom? A aula é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, mas não desse jeito, definitivamente. Acho que falta o contato presencial, a parte prática, tá bom? Beijão para todo mundo, cuidem aí de seus pais, mães, avós, namorados, irmãos, porque parece estar rolando uma segunda onda, né? E tá bem preocupante essa história toda. Tem que chegar logo essas vacinas aí, chinesa, russa, Oxford, mas vai chegar. Abração. Parando de gravar aqui. Se cuida, gente.